Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um Alesp Cidadania aqui na programação da Rede Alesp. Hoje vamos falar do Dezembro Verde, que é o mês aí de combate à violência e o abandono animal. Aqui nos estúdios da Rede Alesp eu recebo o Dr. Yuri Fernandes Lima, é advogado especialista em direito animal. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, né? Vamos falar um pouquinho para o nosso telespectador das iniciativas aí desse Dezembro Verde que visa conscientizar, né, a questão do abandono e também da violência contra os animais, que é um tema, né, muito importante nos dias de hoje e eu acho que é de utilidade pública, importante a gente fazer essa divulgação. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a você e a toda a equipe e a todos e todas que nos assistem. É um tema de fato muito importante, a questão do Dezembro Verde. Nós temos no Brasil um número muito grande, muito expressivo de abandono de animais, né, domésticos e também de casos de maus tratos. O Dezembro Verde foi uma iniciativa de um ativista cearense chamado Alex Paiva, no ano de 2015, em que ele sentiu essa necessidade de se criar uma data comemorativa para chamar a atenção da população para esse tema, para conscientização. E ele escolheu Dezembro Verde porque dezembro é um mês em que há um aumento significativo desses casos de abandono, principalmente em razão das férias. As famílias vão viajar e acabam abandonando os seus animais. E o verde é por causa da questão ambiental, da associação da cor verde com o meio ambiente e também com os animais. Então essa é a origem do termo Dezembro Verde. E aí rapidamente esse termo se espalhou, essa ideia se espalhou, ganhou força. Em 2017, um grupo de vereadores começou a encampar essa luta e até que aqui a nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo criou essa lei, né, que é uma lei de 2021, que institui o Dezembro Verde como obrigatório no Estado. Agora, quais os maiores problemas enfrentados hoje quando a gente fala de violência? Vamos tratar primeiro da violência contra o animal. Como é que a gente pode, né? Isso é importante, né? Porque às vezes você está nos assistindo, você está vendo o seu vizinho, né? De repente cometer um ato de violência. Às vezes dentro do condomínio a gente vê atos de violência. Como é que a gente deve agir e como é que nós, né, cidadãos, podemos combater isso? Perfeito. Nós temos aí algumas frentes quando a gente fala de violência, de maus tratos aos animais, né? A primeira é saber que a gente tem meios para denúncia, para recorrer contra esse tipo de atitude. Lembrando que a violência, os maus tratos são crimes, né? Então nós temos uma lei federal, que é a Lei de Crimes Ambientais, que tipifica a conduta de maus tratos aos animais como crime. Então, quando há um caso de maus tratos, a primeira coisa é procurar as autoridades, né? Então, procurar a polícia. Em algumas localidades a gente tem polícias especializadas, delegacias especializadas em meio ambiente ou até mesmo em animais. Mas caso não haja, a polícia comum mesmo, né? A polícia militar deve ser acionada. Um outro órgão que deve ser sempre acionado em caso de maus tratos é o Ministério Público. Isso qualquer cidadão pode fazer, qualquer cidadã, basta acessar, hoje em dia pela internet é tudo muito fácil, então qualquer cidadão, qualquer cidadã pode acessar o site do Ministério Público do seu estado para fazer a denúncia de maus tratos. Então esses são os primeiros passos que eu sempre recomendo, né, que devem ser feitos. E além disso, até com relação ao nosso tema aqui do Dezembro Verde, nós temos que continuar sempre investindo em educação. Nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental e nós temos a campanha do Dezembro Verde aqui no Estado. Então, sempre que possível, fazer ações de educação da população, né, para que as pessoas cada vez mais saibam que nós temos leis no Brasil, que esses atos não ficam impunes, né? Inclusive, com o advento da Lei Sanção, que é mais recente, nós tivemos um aumento da pena para os crimes de maus tratos contra cães e gatos. Então, de fato, a gente tem esses casos muito recorrentes em condomínios verticais, horizontais e também nas ruas, né? Em São Paulo, em outros estados,
do Brasil. Então, nós temos que trabalhar nessas duas frentes, a frente da educação e a frente da repressão mediante a denúncia aos órgãos competentes. Agora, doutor Yuri, a gente fala de maus tratos, né? E qual que é o limítrofe, né? Para a gente entender, porque, assim, às vezes é muito subjetivo, por exemplo, às vezes, né? A pessoa sai para trabalhar e o cachorro passa o dia inteiro latindo, estressado. Isso, na visão, né? Na minha visão e de muitos, talvez, é um maltrato ao animal. Porém, não como a gente diria, não é doloso, né? Não é a intenção da pessoa. Obviamente, a pessoa tem que sair para trabalhar. Como é que a gente lida com essas coisas? Perfeito, essa pergunta é muito boa. Nós temos hoje algumas diretrizes, né? Nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é a resolução 1236 de 2018. E nessa resolução há uma lista bastante grande de práticas que são consideradas como de maus tratos, né? Então, caso alguém tenha dúvida numa situação específica, pode consultar essa resolução que está disponível na internet, 1236 de 2018. Lá vocês podem encontrar essa descrição das ações que são consideradas como de maus tratos, inclusive do ponto de vista técnico, do ponto de vista médico-veterinário, né? Esse caso é bastante comum da gente encontrar um cão, principalmente cães, né, que ficam às vezes amarrados, né, que ficam com uma corrente ou uma corda, muitas vezes curta. Esses animais muitas vezes estão desabrigados de sol e chuva, né, e esses fatos já são considerados como de maus tratos. Às vezes não há o elemento doloso, mas muitas vezes a gente tem o quê? Uma negligência do tutor ou da tutora, né? Hoje já é bastante sabido que esse tipo de situação pode configurar maus tratos. Você deixar o animal desabrigado, né, exposto a sol e chuva, deixar ele com uma corrente ou uma corda tão curta que ele não consegue praticamente se mexer, às vezes não consegue alcançar o bebedouro, o comedouro, né? Então essa situação pode sim ser enquadrada em maus tratos. E aí, de novo, faço a recomendação de sempre consultar essa resolução do CFMV para analisar outros casos que podem ocorrer. Olha, interessante, né, a gente também abordar, né, o que o tutor deve ter em mente, né, quando ele adota um animal, os cuidados que ele deve ter exatamente para ter a guarda responsável e, na verdade, tornar, né, um ambiente saudável tanto para o animal quanto para o tutor. Excelente pergunta também. Essa é um papel, inclusive, daqueles que colocam os animais para adoção, né? Muitas vezes ONGs, a gente tem muitas feiras de adoção nas cidades, em pet shops também a gente consegue encontrar animais para adoção. E aí, geralmente, essas ONGs, esses pet shops, eles fazem uma entrevista, dão um formulário para essa pessoa que quer adotar o animal, né? Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é que o animal é um ser vivo, né? Pode parecer até óbvio a gente falar, mas é um ser vivo, é um ser consciente. Hoje a gente já tem evidências científicas muito grandes no sentido de que muitas espécies de animais têm consciência, assim como nós humanos, né? Então eles sentem dor, eles sentem medo, sentem frio, eles têm consciência dessas sensações, né? Então o animal não é brinquedo. Até em algumas datas do ano a gente tem, por exemplo, coelhos e pintinhos que são tingidos de cores e são colocados para adoção, às vezes em Páscoa ou Dia das Crianças, né? E logo depois esse animal vai ser descartado, vai ser abandonado. Então a gente precisa ter essa conscientização de que os animais eles são seres vivos, sencientes, conscientes, não são brinquedo e eles não são temporários, né? Aí, dependendo da espécie adotada, a gente tem que saber que esse animal vai viver aí de 15 a 20 anos, se a gente estiver falando de cão ou gato, né? Então, essa família ou essa pessoa, ela tem que ter essa consciência, tem que ter condição financeira, emocional, tem que ter uma casa com estrutura para poder fazer a adoção desse animal, sabendo que esse animal vai viver em média aí 15 a 20 anos. Importantíssimo, né? Tudo isso. Agora, quais que são, né, os maiores desafios hoje enfrentados por quem trabalha, né, com direito animal, em defesa dos direitos dos animais? Nossa, são muitos desafios. Então conte-nos. Eu acho que o primeiro deles é justamente essa a pouca educação
né? E educação eu falo aqui no sentido próprio da palavra, e aqui eu não estou nem falando só da população, né? Eu falo de juízes, juízas, promotoras, promotores, delegados, delegadas, que tem muito pouco conhecimento sobre o direito animal. Né? É muito comum, por exemplo, quando alguém vai fazer uma denúncia numa delegacia sobre um caso de maus tratos a animais, receber uma resposta de que aquilo não é crime, que isso é um problema sem importância, que há outras questões muito graves ali, mais prioritárias na delegacia, outros crimes para serem apurados. Né? Então nós encontramos uma resistência muito grande das polícias em geral, claro que há exceções, e eu acho que isso vem melhorando com o tempo, né? E quando nós judicializamos uma determinada situação, nós ainda, infelizmente, nos deparamos com muitas decisões de juízes que não têm o menor conhecimento do tema, né? E ainda tem preconceito, não estão abertos para essa nova realidade, que já é uma realidade no Brasil e no mundo. E da mesma forma, o Ministério Público. Eu acabei de falar que a gente tem que fazer as denúncias, mas, por outro lado, a gente ainda tem também um despreparo muito grande dos ministérios públicos. Né? Então, acho que esse é um grande desafio ainda, a gente trabalhar com educação da população em geral, mas dessas autoridades. Né? E a gente tem um outro desafio, uma falta muito grande de políticas públicas, né? Seja a nível local, seja a nível estadual, seja a nível federal, com relação aos animais. Isso também vem tendo um pouco de evolução, né? Mas ainda nós temos uma falta muito grande. Esse tema mesmo do abandono, do controle de população, controle populacional, controle de natalidade, a questão das zoonoses, né? Nós temos ainda muita dificuldade, muito caminho para ser trilhado no Brasil, né? Porque a maior parte dos municípios não tem dotação orçamentária para isso, não tem vontade política, né? E o que nós vemos por aí são muitos animais pelas ruas, né? Em situações, na maior parte das vezes, de maus tratos, porque são animais que estão passando fome, são animais que estão doentes, são animais que foram atropelados ou que são envenenados, são espancados por pessoas, né? E os municípios não têm estrutura para cuidar, para recolher esses animais, para tratar. A gente praticamente não tem hospital público veterinário no Brasil, né? Falando, claro que São Paulo é uma exceção, né? A muitas das coisas que eu estou falando, e a gente não tem investimento nisso. Então, acho que falta muito ainda política pública, né? Falta investimento nessa área. A gente precisa ter nos municípios pessoal capacitado, precisa ter estrutura, precisa ter hospital público veterinário, a gente precisa ter campanhas frequentes de adoção, de castração desses animais e de adoção. Legal, doutor. E na questão das políticas públicas, na sua visão, o que precisa avançar, a gente falando do tema aí defesa, né, e direitos dos animais? Pois é, a gente precisa ter então esse olhar, né, para começar, eu acho, do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Né? A gente tem hoje, no legislativo, já muitas leis e muitos projetos de lei em tramitação. Né? A gente tem já emendas parlamentares que são destinadas para municípios muitas vezes, mas a gente precisa tornar isso uma coisa mais presente, mais constante. Né? A gente precisa, de fato, ter políticas públicas para que a gente tenha esse controle populacional e esse encaminhamento para a adoção. Acho que esse é o primeiro passo. Quando a gente fala de cão e gato nas cidades, né, a gente precisa ter esse controle populacional, campanha de vacinação e feiras de adoção. O que a gente vê muito hoje ainda é a iniciativa privada, né, é a própria população, são as protetoras, os protetores, as ONGs que fazem esse trabalho. Né? Então recolhem os animais, fazem todo esse trabalho de castração, de vacinação por conta própria, com recursos próprios, né? E faz as feiras de adoção. Então, um dever que é do Estado, né, pela nossa própria Constituição Federal, ele está hoje nas mãos da população. Então, a gente precisa fazer agora essa transformação. É o Estado que precisa fazer esse trabalho que hoje é a iniciativa privada que faz. Agora, né, dentro disso, né, e eu vou entrar no assunto que é importante também, hoje a gente já tem
né, a saúde pública animal, e a gente sabe que hoje é muito difícil ainda você ter acesso. Quando você precisa de um veterinário, a gente sabe que o custo é lá em cima para a maioria da população brasileira, né? Como é que você vê esse cenário e aonde que a gente pode avançar falando da saúde pública animal? Perfeito. Hoje a gente até fala já em saúde única e até tem um termo mais recente ainda que é uma só saúde, né? E isso também ainda é desconhecido de grande parte da população e de grande parte dos tomadores de decisão, dos entes públicos. Por quê? Quando a gente fala em uma só saúde, a gente está falando da saúde desses animais que estão expostos aí nas ruas e da saúde da população humana, né? Então tem várias zoonoses, uma das mais conhecidas é a raiva, né? Mas a gente tem várias outras zoonoses que acometem animais não humanos e pessoas humanas, né? Nas cidades. E de fato, como você bem pontuou, a gente não tem no Brasil, em grande parte dos municípios, uma estrutura, né, estatal para lidar com isso. Então, aqui em São Paulo a gente tem o Hospital Público Veterinário, né? A gente tem já muito antigo o Hospital Veterinário da USP, por exemplo, né, que atende a população. Em outras capitais a gente tem também os hospitais universitários ligados às universidades, que muitas vezes cobram preços módicos, né? Cobram, mas são valores menores. A gente tem em alguns municípios convênios com clínicas particulares, então clínicas particulares atendem a população mais pobre, com valores também mais acessíveis, né? Só que a gente justamente precisa tornar isso uma realidade em todos os municípios, né? Então, de novo, precisa ter... claro, se o município é muito pequeno, não vai ter um hospital veterinário naquele município, mas vai ter num município próximo que seja maior, né? E naquele município pequeno, de repente, tem uma unidade como se fosse uma UPA, né? Ou vai ter um castramóvel, por exemplo. Tem que ter pelo menos um médico veterinário no município que possa atender a população, né? E isso a gente só vai conseguir fazendo esse trabalho de educação, né? Esse trabalho junto com os nossos parlamentares, que hoje algumas pessoas físicas e algumas ONGs fazem, né, que é um trabalho de advocacy, de conversar com os parlamentares, seja nos estados, nos municípios, mas também em Brasília, né, para que eles comecem cada vez mais a pautar essas ações. E hoje nós temos parlamentares que fazem isso já. Eu acho que nós estamos no caminho. Precisamos continuar esse caminho de educação, né, e de pressão mesmo dos entes políticos para que eles para que eles cumpram esse dever constitucional. É importante também, doutor, e a gente levar a conversa, né, para um outro assunto que é a questão do abandono, né? Abandonar animal é crime, né? É importante a gente deixar isso claro. Sim. Abandonar animal é crime, né? Tá lá dentro desse guarda-chuva do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Nós temos uma série de projetos de lei para especificar alguns crimes, né? Por exemplo, a zoofilia e também o abandono. Mas hoje a gente já considera, sim, o abandono como um crime, né? Então, e o abandono é uma realidade muito grande, né? A gente não tem, até procurei aqui, antes de vir conversar com vocês, nós não temos esses dados consolidados, né? Então, não sei te dizer, nós temos o número X de abandono, né, o número X de casos de maus tratos. A gente tem um ou outro registro, né? Mas os poucos registros que nós temos são alarmantes. Então, nós temos ainda uma quantidade muito grande de abandono, né? E hoje, com as redes sociais e com a internet, a gente consegue ver muitos casos, né? Então, vira e mexe, a gente tem denúncias que são postadas, né? De pessoas jogando animais dentro de sacos, por exemplo, né? Cães e gatos, deixando na porta de outras pessoas, ou jogando até pela janela do carro, a gente vê muitas vezes essa imagem, né? Então, sempre que qualquer pessoa presenciar isso e puder filmar, puder anotar a placa do carro, né, da pessoa que, por exemplo, parou o carro e deixou o animal ali, ou que jogou pela janela, anota a placa e faça a denúncia para os órgãos que eu mencionei, né, polícias, Ministério Público, porque o abandono é crime e a gente precisa, além da educação, né, a gente precisa também, por essa via, mostrar que esse é um crime e que isso não pode ficar impune. É importante, né, todos esses esclarecimentos, até porque antigamente se falava muito o cachorro fugiu e tal, e hoje isso é bem claro, né, que é importante ter o cuidado. Então, quando você faz
a adoção, quando você tem que ter a plena consciência, né, que o animal ele vai ser por boa parte da tua vida, né? Então é importante a conscientização, né, doutor? Perfeito. E é importante também lembrar que a gente não está falando só de cão e gato, né? Vou frisar aqui o que eu falei há pouco, principalmente em algumas épocas do ano, a gente tem aí um aumento de adoção, até de compra, né? Muitas vezes de coelho, de pintinho e outras espécies de animais que são ali adquiridos ou, né, enfim, até adotados em situações pontuais e depois eles são abandonados, né? E da mesma forma, a pessoa que abandonar um roedor, que abandonar uma ave, ela está praticando o crime de maus tratos. É importante, né, todas essas informações. Doutor, e a questão da criação ilegal, né? A gente todos os dias vê casos aí de cachorros, né, que são usados para reprodução, para venda, para comercialização, mas a gente vê que em ambientes totalmente insalubres para os animais. Como é que tem sido o combate em relação a isso e como é que a gente pode conscientizar as pessoas para fazer do jeito certo? Perfeito. A primeira coisa que eu vou dizer é não compre um animal, adote. Né? Primeiro porque a gente tem um número muito grande de animais para adoção no Brasil, né, de cães e gatos. Quem quiser adotar um animal consegue encontrar facilmente. Né? E segundo porque justamente quando a pessoa compra um animal, ela pode estar estimulando um comércio ilegal. Né? Então, se a pessoa realmente quiser comprar um animal, o que eu recomendo é que ela vá fazer a vistoria, né, daquele canil, né, ou daquele gatil. Porque a gente tem gatos de raça que também são comercializados. Né? Então, se a pessoa vai comprar, ela tem que ir lá ver. Ela tem que ver como é que é a estrutura, ela tem que ver a condição daquelas matrizes, né, que são as cadelas ou as gatas, que são as que vão gerar os animais para venda. Né? E isso, inclusive, é uma coisa que eu sempre falo para qualquer situação. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma lei que permite o acesso das pessoas aos restaurantes, às cozinhas dos restaurantes. Né? Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque, enquanto consumidores, nós temos que ter acesso, né, às condições de produção daquele produto, de fabricação. Né? E, nesse caso, não é diferente. Então, vai comprar um animal, vá visitar o canil. E pode até acontecer da pessoa que vende falar, ah, não, eu não mostro, ou eu não tenho um espaço, aí você já desconfia. Né? Inclusive, eu tenho um caso em que eu estou processando uma médica veterinária que tinha um canil desse estilo, né? E os meus clientes compraram um cachorro, um filhote, na época era um filhote de husky, e esse cachorro morreu em uma semana, ele estava tomado de vermes, né? Então você já pode imaginar as condições desse canil. Né? E depois nós tentamos contatá-la e a resposta dela era, vamos nos encontrar na estrada. Então, é sempre importante fazer esse primeiro movimento de querer visitar o canil, de querer conhecer as condições, tá? Porque aí você também já vai ter um indício da seriedade ou não daquela pessoa. E ela falando, não, pode vir conhecer, vá conhecer, né, para testar essa segurança. Isso tudo se a pessoa realmente insistir em comprar. Se puder adotar, melhor, né, para a gente poder diminuir um pouquinho essa população de animais nas ruas. Agora, doutor, muita gente, né, vê um animal machucado na rua, vê um animal abandonado e, lógico, né, o primeiro intuito que você tem é tentar ajudar, pegar, tentar curá-lo, levar ao veterinário e tudo mais. Só que muitas vezes, né, a pessoa não tem condição desse tratamento e hoje a gente vê pelas redes sociais, às vezes, apelos em vaquinhas e tudo mais. Tem alguma orientação para quem vê um cachorro machucado na rua que possa também recorrer ao poder público? Como é que faz isso? Eu acho que vai depender muito do município, né? Se for um município como São Paulo e como a maioria das capitais ou grandes cidades, né, que você conta com um hospital público veterinário, você faz esse resgate desse animal e leva para esse hospital, né? Em municípios menores, em que não haja um hospital público veterinário, e às vezes tem município que nem um veterinário tem, né? Aí já é um pouco mais complicado. Talvez eu recomendaria, se a pessoa puder, fazer o resgate, custear o tratamento, o que for necessário com esse animal, e depois é possível tentar judicializar isso, procurar um advogado, né, e tentar judicializar para reaver esse valor do poder público. Tá?
Quer dizer, o poder público ele passa a ser responsável na maioria dos casos. O poder público é responsável. Pouca gente sabe disso. É. Né? Então, na nossa Constituição Federal, lá no artigo 225, a gente tem, que é o capítulo que trata do meio ambiente, a gente tem a obrigação, né, do Estado, do poder público, de proteger os animais. Né? Então, esse é, inclusive, o fundamento jurídico para esse pedido que deve ser feito, né, em todas as instâncias no Brasil todo. Porque também eu acredito que a judicialização tem um poder educativo aí. A gente precisa colocar essa discussão em pauta cada vez mais. É porque gera a jurisprudência que Perfeito. ajuda aí, né, em decisões futuras dos juízes, né? Perfeito. Inclusive, nós estamos nesse momento, até ontem eu tive uma reunião. Eu sou diretor jurídico de uma ONG na Bahia, porque eu morei alguns anos na Bahia. Então, tenho alguns vínculos ainda com aquele estado. Nós tivemos uma reunião ontem e nós vamos ajuizar uma ação em um município lá do interior do estado, que é uma ação justamente exigindo que o município implemente uma série de políticas públicas para os animais. Né? E vou também ajuizar uma ação parecida no município do Rio de Janeiro. E nós temos já algumas ações assim no Brasil. Né? No Ceará, em Minas Gerais, em Pernambuco. Então, assim, é preciso que isso seja feito também. Porque os municípios, muitas vezes, acham que eles não têm nenhuma responsabilidade sobre isso. Mas eles têm. Importantíssimo, né? Esses esclarecimentos. A gente já está caminhando para a parte final do nosso programa. Mas, doutor, eu quero perguntar para o senhor, né? Qual que é a importância de definir datas como essa, por exemplo, Dezembro Verde, muitas outras, né? A gente sabe que na saúde tem uma importância incrível na conscientização, mas especificamente na questão animal. Qual que é a importância de datas como essa? Essas datas são sempre importantes porque elas fazem com que a sociedade pare, né, pelo menos uma vez no ano, pare para pensar sobre o assunto, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje justamente em razão de haver uma lei, né, instituindo o Dezembro Verde no estado. Né? Então, as várias instituições, né, públicas e privadas, elas se preparam de alguma forma para pensar sobre o assunto, para discutir o assunto e para levar esse conhecimento para a população. Sem essas datas, talvez a gente não tivesse, né, ou não tivesse nessa quantidade que a gente tem. Então, as datas são sempre importantes por isso, né? Para a gente parar para pensar e discutir esses assuntos que são importantes. Agora, doutor, outro fator, né? Quem tem uma reclamação para fazer em relação a maus tratos de animais, a abandono, a canis aí, né, que fazem criação de uma forma não adequada, deve procurar quem? Porque a gente vê normalmente, né, o papel dos defensores de animais fiscalizando, indo para cima, mas qual que é a solução que você tem assim mais rápida para conseguir ter êxito quando você presencia um fato como esse? Polícia e Ministério Público. São esses dois. E uma coisa até que eu pensei agora te ouvindo o que eu vejo muito nas redes sociais é as pessoas marcando, por exemplo, o perfil do Ministério Público. Não vai ver, isso não vai ter efeito. Né? Porque é óbvio que o Ministério Público tem lá sua rede social que é administrada por uma equipe ali de comunicação. Né? Isso não vai chegar no promotor. Para você fazer isso chegar no promotor, para seguir os ritos legais, é preciso fazer uma denúncia, né, via site. Então, a pessoa tem que entrar no site do Ministério Público e geralmente é intuitivo, é fácil, mas se tiver dificuldade, procurar um advogado, né, procurar um defensor público. Né? Para quem não sabe, os estados têm defensorias públicas, que são advogados que trabalham gratuitamente para a população. Né? Eles são remunerados pelo Estado, mas eu sempre gosto de falar também que, na verdade, quem paga somos nós, porque nós pagamos os impostos. Né? Então, as pessoas que não tiverem condições de pagar um advogado particular, elas podem procurar a Defensoria Pública. No caso lá de Porto Alegre, né, que nós tivemos as enchentes no começo do ano, a Defensoria Pública ajuizou uma ação contra aquele pet shop grande, famoso, que deixou os animais trancados ali para morrerem afogados. Né? Então, a gente tem essas instituições que funcionam, só que a gente precisa provocá-las. Tá? Doutor Yuri, eu quero agradecer a sua participação nesse Alesp Cidadania, para a gente debater um assunto tão importante que é a proteção aos animais também, né? Combater o abandono
E a violência e a lei estadual, ela define, né, o Dezembro Verde, que fala deste tema, e é um tema caro aqui no Parlamento Paulista, um tema muito importante, é um tema que diz respeito a toda a sociedade. Então, até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigado. E este foi mais um Alesp Cidadania. Você fica agora na programação da Rede Alesp e você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau!